É muita ciência. Essa é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Essa semana, o jornal Gazeta do Povo veiculou uma matéria denunciando a tentativa da esquerda de ideologizar a matemática em universidades bananenses. Segundo dados publicados em 2019, Banânia está na posição 70 do ranking de matemática do PISA, aquele índice que mede a qualidade de educação e que a máfia estatal de Banânia sempre toma pau todo ano. O país está atrás até de outros lugares aqui da América do Sul, como Mujicalândia, Pinochetlândia, Pablo Escobarlândia. Eu não vou falar os nomes usados pelos estatistas porque vocês conseguem descobrir sozinhos. No entanto, esse triste dado não parece ser uma preocupação da esquerda brasileira. Apesar do desempenho de estudantes daqui em matemática ser ridículo, o país apresenta bom desempenho em Olimpíadas Internacionais de Matemática, mas não se deixe enganar por esse dado. Isso se dá pelo fato de que esses alunos que vão disputar tais campeonatos quase sempre são de escolas particulares de altíssimo padrão e indivíduos por si só muito capazes. Dessa forma, os alunos selecionados fazem parte de um grupo muito pequeno, comparado à realidade daqui. Além disso, a produção de pesquisa de matemática aqui em Banânia é notória. O INPA, um instituto de matemática pura e aplicada que tem aqui em Água com Merdolândia, possui uma produção em pesquisa com destaque internacional. Há alguns anos, o brasileiro Arthur Ávila, mestre em matemática pela instituição, obteve a medalha Fields. Tal premiação é equivalente ao Prêmio Nobel na área de matemática. Bom, o Prêmio Nobel anda sendo meio que jogado no lixo ultimamente por conta de política, então não sei nem se isso é um elogio, mas vocês entenderam o ponto. Tem sim bons matemáticos por aí em Banânia. No entanto, descontentes com tamanha prosperidade na pesquisa brasileira em matemática, a esquerda decidiu levar a desgraça da teoria racial, identidade de gênero e outras baboseiras progressistas para áreas de graduação e pós-graduação em matemática. Sabemos como funciona a esquerda, sempre que eles veem algo funcionando bem, eles ficam irritados, precisam levar a falência e destruição para todos os lugares. Não interessa que a matemática seja uma área de lógica pura, sempre se dá um jeito de enfiar política no meio. Para atingir tal objetivo, começaram a impor o estudo de temas progressistas na área de matemática. Cada instituição adotou uma estratégia. O Instituto de Matemática da UFRJ começou a oferecer o tema Educação em Ciências e Matemática para a Diversidade Sexual e de Gênero e Justiça Social, como opção de pesquisa para mestrado e doutorado. Fico imaginando só a quantidade de ódio impregnado no coração do esquerdista que certamente não conseguiu passar em cálculo 3 e daí sugeriu esse tema. Além disso, se o mestrando ou doutorando não tiver afinidade com o tema, ele pode escolher também falar de descolonialidade e relações étnico-raciais na educação de matemática e ciência. Como assim estudar Gauss, Euler, Green, Stokes, Maclaurin, um monte de homem branco colonialista? A esquerda não deixa. Alguns estudos sobre esses temas estão disponíveis na internet. A UFABC, Universidade Federal do ABC, instituiu como matéria obrigatória a disciplina de afromatemática em seu curso de licenciatura já na graduação. Fico só imaginando qual a diferença da matemática para a afromatemática. Aliás, eu não sei se esse povo lembra, mas boa parte da matemática foi feita por indianos e árabes. Os algarismos usados até hoje são algarismos indo-arábicos, inventados em maior parte pelos indianos, alterados pelos árabes e assim chegaram até nós. A matemática é só uma, acorda, gente. Essa politização da matemática não se restringe apenas ao campo cultural. Querem utilizar a pesquisa em matemática para influenciar o campo econômico também. Um pós-doutor e professor na Universidade Federal do Mato Grosso publicou um artigo científico afirmando que os livros didáticos de matemática em Banânia são um guia para transformar estudantes em cidadãos neoliberais. Olha, eu até concordo que quem aprende um mínimo de lógica e matemática logo percebe que comunismo não funciona e tende mais para o liberalismo. Se estudou de verdade, aprendeu de verdade, vai perceber que a economia só funciona no livre mercado. Mas quem dera fosse verdade isso de que a educação aqui em Banânia produz seres não comunistas. Infelizmente, a cegueira ideológica é tão grande em tantos professores e alunos que a gente só vê no final das contas alunos comunistas saindo das escolas estatais. Já no Instituto Federal da Bahia, um professor publicou um artigo acadêmico com o título Uma proposta didática para descolonizar o Teorema de Pitágoras em cursos de licenciatura em matemática.
Ah, e vai descolonizar também a fórmula do Bhaskara, criada por um matemático indiano. Sim, nenhum homem branco envolvido. A fórmula da equação do segundo grau, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, aquela que tu penou para aprender, você lembra dela? Esse colonialismo indiano é forte, viu? É muita ciência. É ciência pra caralho. Os matemáticos de esquerda afirmam que a matemática é uma disciplina que adquiriu uma forma muito eurocêntrica e extremamente ocidentalizada em Banânia. O termo descolonizar é usado porque fomos uma colônia europeia e, segundo essas pessoas, essa visão colonizada estaria em nossa matemática também. No entanto, isso não é verdade. Há várias aulas no IMPA que comentam como o ensino da matemática é realizado em outros países também. Em uma aula sobre equações irracionais disponíveis no canal do IMPA do YouTube, o professor comenta a maneira como as raízes quadradas são ensinadas em países eslavos. Em uma aula da equação do segundo grau do PAPNEM, Programa de Aperfeiçoamento para Professores em Matemática, o professor comenta que as crianças no Japão aprendem o assunto sem aprender a nossa conhecida fórmula de Bhaskara. Os estudantes de lá usam o método de complementar quadrados para encontrar soluções da equação. Tal método chega a ser muito mais rápido e muito mais compreensível muitas vezes. O professor recomenda que esse método também seja ensinado nas aulas por ser um método muito mais eficiente. Verifica-se ao assistir essas aulas que não há nenhum apego aos métodos ocidentais, como denunciado por militantes de extrema esquerda. Ainda no canal do IMPA é possível encontrar muitas outras aulas sobre história da matemática. Em uma delas, o professor comenta que os egípcios só faziam uso de frações por meio de frações unitárias, ou seja, com o numerador 1, 1/2, 1/3, 1/4. Dessa forma, o palestrante diz que o professor pode aproveitar tal acontecimento histórico para ensinar frações parciais, pois encontrar frações unitárias que descrevem uma fração é uma forma interessante de introduzir esse tópico. Essa visão de que a matemática brasileira é eurocêntrica, ou seja, centrada na Europa, é um total equívoco e pode ser considerada até uma teoria da conspiração. Nós temos muitos exemplos, não só de professores que abordam a matemática com uma visão ampla e mundial, mas também de escritores de literatura brasileira em matemática. O falecido escritor Júlio César de Mello e Souza, também conhecido pelo pseudônimo Malbataan, costumava escrever livros em que conceitos matemáticos eram pano de fundo de suas histórias. Suas obras, na maioria das vezes, tinham um enredo se passando no Oriente Médio. Por esse motivo, ele adotou tal pseudônimo. A maioria dos professores de matemática em Banânia conhece as obras desse grande escritor brasileiro. Não se iluda pela esquerda, essa é só mais uma forma escancarada de marxismo cultural em Banânia. Se você gosta de matemática, foque nos teoremas e nas demonstrações. Não perca seu tempo com baboseiras, pois pode ter certeza que ninguém nunca ganhou medalha Fields separando a matemática por gênero, raça, cor ou origem. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Marty, revisado e narrado por Peter Turguniev. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Saiba mais sobre o nosso projeto no site visãolibertaria.com. Lá você pode sugerir novos artigos, escrever artigos, patrocinar e muito mais. Confira visãolibertaria.com. Até a próxima!